Hoje nós iremos falar de um homem que ficou para a história do nosso mundo. Adolf Hitler. Adolf Hitler foi o grande líder do nazismo e o responsável por um regime de terror que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial e fez seu país realizar o Holocausto. Adolf Hitler é um dos grandes nomes do século XX, assim como é um dos grandes nomes da história. O nome de Hitler, porém, não ficou conhecido por feitos positivos, mas pelo fato de o austríaco ter comandado um regime tirânico que mergulhou a Alemanha no ódio e foi responsável por mobilizar um país contra um povo. As ações de Hitler como líder do nazismo e governante da Alemanha levaram o mundo à Segunda Guerra Mundial e ao maior genocídio da história, o Holocausto. Nascimento e juventude de Hitler. Adolf Hitler nasceu em Braunau na Áustria, no dia 20 de abril de 1889. Hitler foi o quarto filho de Alois Hitler e Clara Pouzou e o primeiro a sobreviver à infância, os outros três haviam falecido crianças. Seu pai era um respeitado funcionário público que trabalhava em um posto alfandegário. Por conta disso, Hitler pertencia a uma família de classe média, a qual possuía uma condição financeira bastante saudável. Os historiadores sempre relatam a dificuldade de se obter informações precisas relacionadas à infância de Hitler justamente pela dificuldade de confirmação da veracidade das informações. Além disso, os historiadores encaram os relatos de Hitler sobre sua própria infância com bastante desconfiança. De toda forma, os pais de Hitler morreram enquanto ele estava na adolescência. O pai de Hitler, Alois, faleceu em 3 de janeiro de 1903, após um mal súbito, e sua mãe faleceu de câncer em 21 de dezembro de 1907. Os biógrafos de Hitler falam que ele demonstrou carinho em vida apenas em relação à sua mãe. A morte do pai colocou fim a uma parte conturbada da infância e adolescência de Hitler, pois o pai queria que o filho seguisse o próprio exemplo, tornando-se funcionário público, um ofício respeitado e com bom salário na época. Hitler na Primeira Guerra Mundial. Em 1913, Hitler mudou-se de Viena para Munique. No ano seguinte, com o início da Primeira Guerra Mundial, voluntariou-se para o exército alemão. A partida de Hitler para a Alemanha aconteceu após receber a sua herança por parte de pai, uma quantia total de 819 coroas, uma soma considerável na época, e também porque ele estava fugindo do alistamento militar austríaco. No exército alemão, Hitler assumiu o posto de mensageiro e teve desempenho destacado, recebendo por isso 2 condecorações importantes no exército alemão. No que se refere à patente, Hitler nunca superou a patente de cabo, a mais alta que era permitida para um estrangeiro no exército alemão daquela época, lembrando que Hitler era austríaco. A associação de Hitler com movimentos da extrema-direita na Alemanha consolidou-se após a derrota dos alemães na Primeira Guerra Mundial. Hitler estava na enfermaria, vítima de um ataque de gás mostarda, quando os alemães assinaram a rendição com franceses e ingleses. Ele nunca aceitou a derrota que os alemães sofreram e aderiu a teorias da conspiração. Uma das teorias da conspiração que Hitler aderiu e que foi muito forte na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial foi a teoria da punhalada nas costas. Essa teoria afirmava que a derrota da Alemanha havia sido parte de uma conspiração de socialistas e judeus para sabotar a Alemanha na guerra. Essa teoria conspiratória foi explorada por movimento. A extrema-direita, entre eles o nazismo. Trajetória política de Hitler. O crescimento da carreira política de Hitler relacionou-se diretamente com os acontecimentos da Alemanha no pós-Primeira Guerra. O país saiu da Primeira Guerra derrotado e humilhado pelos seus adversários. A saída da Alemanha do conflito resultou de uma revolução interna que derrubou a monarquia germânica e instaurou uma república liberal. Essa república alemã ficou conhecida como República de Weimar e foi governada pelos social-democratas, um partido de centro-esquerda da Alemanha. Essa primeira experiência democrática da Alemanha foi extremamente conturbada por causa dos efeitos da guerra. Para começar, havia o citado sentimento de traição referente à rendição do país conduzida pelos social-democratas. Após a guerra, a humilhação que o país sofreu com o Tratado de Versalhes gerou um forte ressentimento na sociedade alemã. Além disso, o efeito da guerra na economia da Alemanha foi devastador e arrastou o país para a maior crise econômica de sua história. Nesse cenário de ressentimento com os social-democratas e com os vencedores da guerra e de desespero por causa da crise econômica, o discurso de Hitler prosperou. A partir de 1919, Hitler passou a integrar o Partido dos Trabalhadores Alemães, um partido conservador que tinha retórica nacionalista, antissemita e antimarxista.
Com o tempo, a influência de Hitler dentro do partido foi crescendo, e o partido mudou seu nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Nesse momento, a influência de Hitler ainda era limitada, tanto que só em 1921 Hitler tornou-se líder do partido. De toda forma, o programa inicial do Partido Nazista foi escrito por Anton Drexler, o primeiro líder do partido, e por Hitler. O historiador Ian Kershaw afirmou que o programa inicial do partido contava com as seguintes propostas: exigência de uma Alemanha maior, com mais terras e colônias, discriminação contra os judeus e negação de cidadania a eles, rompimento da escravidão dos juros, confiscos de lucros de guerra, reforma agrária, proteção da classe média, perseguição dos especuladores e regulamentação rígida da imprensa. Foi nessa época que Hitler descobriu o seu grande talento, a oratória. A capacidade de discursar em frente às multidões foi o que garantiu o seu sucesso, além do sucesso do partido. A capacidade de convencimento do discurso de Hitler era tão grande que em cerca de 1 ano e meio o partido aumentou seu número de membros de 190 para 3.300. Foi o seu papel no crescimento do partido que o fez alcançar a liderança em 1921. Em 1923, Hitler coordenou uma tentativa de golpe na Baviera, estado no sul da Alemanha que foi o berço dos movimentos conservadores de extrema-direita no país. Essa tentativa de golpe é conhecida como o Putsch da cervejaria e fracassou quando as forças do partido de Hitler foram dispersadas pelas forças do governo da Baviera. Hitler foi preso e acabou ficando 1 ano na prisão. Foi na cadeia que Hitler escreveu o livro que se tornou o guia ideológico do nazismo, Mein Kampf, Minha Luta, em português. Apesar disso, declarações contra judeus e contra o marxismo já haviam sido registradas em outro momento. A primeira declaração antissemita de Hitler de que os historiadores têm registro é de 1919 e a primeira declaração antimarxista é de 1920. Ascensão ao poder. Após sair da prisão, em 1925, Hitler começou a trabalhar na reconstrução do Partido Nazista. Apesar do discurso radical, atuou para conseguir alcançar o poder na Alemanha pela via democrática. Desse momento em diante, o nazismo tomou uma série de ações para ampliar sua influência sobre a população e atrair membros. O historiador Lionel Richard, por exemplo, fala que os nazistas criaram uma série de associações para atrair as pessoas. Segundo Lionel Richard, pouco a pouco, os nazistas se esforçam por atrair a população por meio de uma rede de organizações destinadas especificamente a cada categoria social. Em julho de 1926, nasce a Juventude Hitlerista. 6 meses mais tarde, uma associação dos estudantes nacional-socialistas surge nas universidades. Em 1928, cria-se uma Liga de Combate pela Cultura Alemã, destinada às profissões artísticas e sob a direção de Alfred Rosenberg. A seguir, surgem ligas de médicos, de juristas, de professores e de estudantes nazistas. E essa foi a parte 1 pessoal, espero vocês ansiosamente no próximo vídeo, então já me segue aí e deixa o like para mais histórias como essa.